Notícia urgente, pessoal. Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento por conta de vazamentos de informações que ele acabou promovendo do TSE. Bolsonaro agora vai ter que depor. É mais um problema que Bolsonaro tem com a justiça brasileira, com a Polícia Nacional. E eu fico pensando, imaginando como que deve ter sido o Bolsonaro recebendo essa intimação, Fico imaginando o oficial de justiça chegando lá no Palácio da Alvorada, batendo na porta do Bolsonaro acordando, 10 horas da manhã. Você sabe que o Bolsonaro, ele é alguém que trabalha até de madrugada, então ele tem que acordar tarde. Então ele acorda 10 horas da manhã, saiu lá sem dentadura ainda, pra saber o que estava acontecendo, e aí era uma intimação que ele teria que depor à Polícia Federal. O olho dele deve ter até regalado, deve ter até nascido dente da boca do Bolsonaro de tão assustado que o Bolsonaro está. Ou talvez não, porque o Bolsonaro tem tanto problema na justiça que ele pode estar até calejado com tudo isso. Eu vou trazer a informação para vocês, mas antes eu peço o seu like. Seu like vale mais do que qualquer apoia. Se o seu gostei, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta quando o Bolsonaro ele tem problemas na justiça, então já deixe o seu like nesse vídeo. Polícia Federal intima Bolsonaro a depor em caso de vazamento de inquérito sobre ataque hacker no TSE. Caso tramita dentro das investigações das fake news e foi aberto por ordem de quem? De quem? O careca mais sexy vivo, Alexandre de Moraes, Xandão Cabeça de Melão ou Xande de Moraes, também vulgarmente conhecido como GRU do STF. Arrumaram até o cabelinho aqui. O presidente Jair Bolsonaro recebeu uma intimação da Polícia Federal para prestar depoimento no inquérito sobre o vazamento de dados, sobre ataque hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral em 2018. Bolsonaro utilizou o conteúdo do inquérito em uma entrevista em 4 de agosto para atacar sem provas a segurança das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro. A apuração foi solicitada pelo TSE ao ministro Xande de Moraes, do STF, que entendeu que o caso se relacionava com o inquérito das fake news e determinou a investigação. Vamos com calma, vamos com partes, vamos com muita calma nesse momento. Nós sabemos que o Bolsonaro tem problemas na justiça com o TSE e também com o Xande. Nos últimos dias, o Bolsonaro começou a atacar o Xandão Cabeça de Melão, começou a atacar o STF novamente. Bolsonaro está preocupado com os acenos que Sérgio Moro tem feito à base de Bolsonaro, à base eleitoral, porque Moro também começou a atacar o STF. E aí o Bolsonaro, nesse momento, ele tenta atacar novamente o STF para mostrar que ele é o mais antissistema, o mais contra o STF de todos. E também o Bolsonaro ataca o STF com medo do Xande Cabeça de Melão, porque o Xandão abriu uma investigação contra o Bolsonaro por conta daquela live lá que o Bolsonaro associou os imunizantes com a propagação da AIDS. Vocês lembram disso? Então, o Bolsonaro ficou revoltado com isso. E também tem um outro aspecto que foi solicitado ao Xande Cabeça de Melão informações do inquérito das fake news também, do Oswaldo Eustáquio, porque o Oswaldo Eustáquio possui relações com um empresário ligado ao filho do Bolsonaro, o Jair Renan, que está sendo acusado de tráfico de influência. Então tudo isso está envolvido aí. É claro que esse inquérito, esse depoimento do Bolsonaro é uma reação do STF aos ataques que que o Bolsonaro tem feito à corte. E no TSE, o Bolsonaro ele tem muitos problemas lá. Porque é pensado numa espécie de impeachment alternativo do Bolsonaro. Ora, já que o Bolsonaro não vai sofrer o impeachment porque o Arthur Lira está sentado em cima dos processos, o que a gente pode fazer é deixar o Bolsonaro inelegível para 2022. E essa decisão do TSE, ela não precisa acontecer agora. Ela não precisa acontecer em janeiro. Ela não precisa nem acontecer no carnaval. Ela pode acontecer em agosto do ano que vem. Até agosto de 2022, o Bolsonaro pode ficar inelegível. Então tem muito tempo para esse terror psicológico do Bolsonaro. Então ele teme, claro, o TSE por conta dessa decisão. Ao ouvir o delegado responsável pelo inquérito afastado por decisão de Moraes e o deputado Felipe Barros do PSL do Paraná, que teve acesso ao material, a delegada Denise Ribeiro decidiu intimar o presidente para prestar depoimento. Essa será a segunda vez que Bolsonaro é chamado pela Polícia Federal. A primeira foi no inquérito que apura a suspeita de interferência no órgão, acusação feita pelo ex-ministro Sérgio Moro. Como mostrou o painel, além da responsabilidade pela divulgação dos documentos da Polícia Federal, estou sem óculos, tá bom? Tô sem óculos, eu já não sou mais um menino de 20. A visão tá começando a ficar meio turva e tem muitas luzes aqui.
Como mostrou o painel, além da responsabilidade pela divulgação dos documentos, a Polícia Federal apura como o deputado soube da existência do caso sigiloso em andamento na Superintendência da Polícia Federal. Em depoimento à PF, Barros afirmou que soube da apuração por meio de uma denúncia que chegou à Comissão do Voto Impresso, cujo projeto debatido era relatado pelo parlamentar. Ele também disse que a investigação divulgada por ele e por Bolsonaro não estava sob sigilo. A entrevista em que Bolsonaro e Barros divulgaram as informações sigilosas foi 5 dias depois da live do dia 29 de julho, em que o presidente havia levantado suspeitas sobre a segurança das urnas. Aquela live com um monte de papagaiada, um monte de mentira do Bolsonaro, que inclusive aqui no canal nós desmascaramos, apontamos todos os erros daquela live do Bolsonaro e todas aquelas pataquadas eleitorais que o Bolsonaro tentou falar, né? Ia ser um negócio todo assim, um evento, e foi algo simplesmente patético, como tudo que sai de Bolsonaro, incluindo os filhos dele. Assim como a live, a entrevista entrou na mira do TSE, que pediu abertura de inquérito a Xandão e deu início a um dos momentos mais tensos da relação entre o Palácio e o STF, que acabou culminando com toda aquela história do 7 de setembro, depois com a carta do arrego, escrita por Michel Temer, porque Bolsonaro não sabe escrever, né, pessoal? Bolsonaro não sabe escrever. Você sabe disso. Ele não sabe nem contar. A trégua se mantinha desde então, mas nas últimas semanas Bolsonaro voltou a fazer críticas ao STF, a aceno à sua base mais radical. Então Bolsonaro vai ter que prestar depoimento novamente à Polícia Federal. Vai virar alguma coisa? Difícil. A gente sabe que isso é só um dessaborzinho que o Bolsonaro vai ter que passar ao prestar depoimento à Polícia Federal, como se criminoso assim fosse. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.